Vamos falar de regularização de obras. Essa é uma série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no YouTube, de uma forma que eu não consigo fazer no Instagram. No Instagram eu não consigo evoluir um pouquinho o meu pensamento a respeito da regularização de obras, mas aqui no YouTube dá para fazer uns vídeos um pouquinho maior, então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir licença para vocês para falar com vocês aqui da minha casa. Geralmente nos vídeos que eu coloco no Instagram, eu gravo do escritório, só que durante a semana no escritório não dá muito tempo de fazer esses vídeos muito compridos, que precisa para colocar aqui no YouTube. Então, como eu sempre vou adiando porque não dá tempo de fazer no escritório, eu resolvi fazer aqui em casa mesmo. E aí eu já peço desculpas porque eu tô aqui na minha sala, no meu ambiente que é um pouquinho informal, e vocês vão ficar escutando, gente, galo cantar, cachorro latir, vão ficar escutando aí os macaquinhos que de vez em quando passam por aqui, começam a fazer barulho, enfim, porque eu moro realmente no meio do mato. E dito isso, né, eu também quero falar para vocês por que eu tirei o curso de regularização de obras do YouTube do ar, porque eu encerrei esse projeto. Eu encerrei esse projeto porque eu tenho um entendimento diferente hoje acerca da regularização de obras. Inicialmente eu pensava a mesma coisa que todo mundo pensa, que é qualquer pessoa pode fazer regularização de obras. É uma grande oportunidade do mercado de trabalho, então eu queria compartilhar o que eu tinha aprendido aqui no YouTube para que outras pessoas pudessem aprender e trabalhar com regularização de obras. Mas, conforme eu fui estudando a normativa, conforme eu fui estudando a legislação e conforme eu fui trabalhando com regularização de obras, eu percebi que esse entendimento estava errado. Não é qualquer pessoa que pode fazer regularização de obras. E a regularização de obras hoje, no meu entendimento, ela passa necessariamente por uma análise jurídica. Sem análise jurídica, a regularização de obras pode até acontecer, mas ela com certeza vai ficar incompleta. Então eu espero que vocês entendam aí os meus motivos e que vocês acompanhem aqui os vídeos, né, para vocês poderem compreender um pouquinho melhor por que eu penso dessa maneira hoje, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu quero começar nesse vídeo de hoje falando sobre a regularização de obras em si, o que é a regularização de obras, afinal de contas. Bom, para quem nunca ouviu falar e não sabe o que é, ou para quem está querendo trabalhar com regularização, ou para quem tem uma obra para regularizar, basicamente, regularização de obras é um procedimento que você faz no site da Receita Federal para provar para a Receita Federal que durante a sua obra foi recolhido um tal de INSS de obras. O que tem a ver o INSS com a obra? Ele não tem a ver com a obra em si, mas o INSS é uma contribuição previdenciária patronal que incide sobre o valor pago de mão de obra. E isso não é só com relação às obras. Qualquer remuneração de mão de obra paga para a pessoa física no Brasil precisa pagar contribuição previdenciária patronal, que é o famoso INSS. E no caso das obras, a gente chama ele de INSS de obras, mas ela é a mesma contribuição que a empresa paga em relação aos seus empregados. Então, desde já, vamos colocar assim na nossa mente que não é um imposto. Se tem uma coisa, gente, que de verdade me deixa assim estressada mesmo, é que todo mundo que fala de regularização de obras na internet chama o INSS de obras de imposto. E pode parecer que não tem problema, é só para a pessoa entender. Só que isso faz com que as pessoas entendam errado, porque a contribuição e o imposto são tributos diferentes. Eles têm bases diferentes, eles têm forma de você entender eles completamente diferente. E se você fica chamando INSS de obras de imposto, isso logo de cara vai mostrar que você não sabe exatamente do que você está falando. Então, beleza. Quem que tem que pagar o INSS de obras? Bom, a lei diz que quem tem que pagar o INSS de obras é a pessoa que paga a remuneração.
Por isso que, geralmente, essa é uma obrigação das empresas. Quando a empresa paga a remuneração de alguém, ela tem que pagar, além da remuneração, 20% para o governo, a título de contribuição previdenciária patronal, a título de INSS. Só que a pessoa física, dona da obra, ela não é uma empresa, mas a lei resolveu isso. A Lei 8.212, ela equiparou a pessoa física à pessoa jurídica, a empresa, na verdade, para fins de recolhimento do INSS. Então, é por isso que a Receita Federal pode instituir esse sistema de verificação, porque ela faz o seguinte: se a pessoa física é equiparada à empresa para fins da Lei 8.212, isso quer dizer que a pessoa física também está obrigada a pagar contribuição previdenciária para aqueles prestadores de serviço que passaram pela obra dela, mesmo que eles não tenham um vínculo empregatício. A lei é bem explícita com relação a isso. Não precisa ser um empregado registrado para que exista essa obrigação para o dono da obra. Essa obrigação existe mesmo se ele contratar autônomos ali para trabalhar na obra. Diante dessa realidade, a Receita Federal instituiu o Sistema Eletrônico de Regularização de Obras, que é o conhecido SERO, que fica dentro do ICAC. O que acontece? As prefeituras hoje elas são obrigadas a notificar a Receita Federal quando é emitido um alvará de construção. Então, basicamente, ninguém consegue fugir da regularização hoje em dia, porque emitiu o alvará, a prefeitura já vai saber, ou melhor, a Receita Federal já vai saber que aquela obra existe, porque a prefeitura é obrigada a informar. Mas digamos que por algum motivo a prefeitura não notificou, então a Receita Federal não vai ficar sabendo da minha obra, então eu não preciso fazer nada. Isso não é verdade, porque quando você termina uma obra, você precisa averbar ela na matrícula do terreno. Então, um imóvel, um terreno, ele tem uma matrícula no cartório, e essa matrícula ela descreve o que tem ali naquele terreno. Por enquanto, o dono da obra tem uma matrícula que diz ali, eu tenho um terreno. Só que agora ele tem uma casa construída, o valor aumenta, o patrimônio aumentou, ele construiu um patrimônio maior, ele precisa constar lá na matrícula do terreno aquela construção. Tecnicamente o termo é averbar, ele precisa averbar a obra na matrícula do terreno. E quando ele vai fazer isso, o cartório fala, amigo, não dá, você precisa me apresentar a CND. O que é a CND? A CND é um documento que prova que você pagou a contribuição previdenciária para a Receita Federal. E assim a Receita Federal fecha as duas pontas da construção, tanto no início com o alvará, como no final com a averbação da obra no cartório. Então, gente, a Receita Federal criou toda uma sistemática para que o dono da obra não consiga fugir desse tributo. Por quê? Porque ele é muito importante. O INSS de obras, ele existe para custear a previdência social, que são benefícios, aposentadorias que o governo concede para as pessoas. É um caixa específico, é uma destinação específica, e aqui se distingue um pouquinho dos impostos. Quando a gente está falando de imposto, aquele valor que você paga, ele não tem uma destinação específica. Mesmo que seja um imposto tipo IPVA, que a gente acha que paga e tem que ter alguma coisa a ver com as estradas, sei lá, com alguma coisa assim de trânsito. E não tem nada a ver. O governo pode usar o dinheiro do IPVA porque ele quiser. E na contribuição previdenciária não é assim. O INSS é justamente diferente de imposto, por quê? Porque a destinação dele é certa. O governo já aguarda aquele recolhimento para um fim muito específico e ele tem que aplicar naquele fim específico. Dito isso, feito esse panorama geral da regularização, então você já sabe que regularização de obras envolve o quê? Envolve tributo. E quando a gente está falando de tributo, a gente precisa necessariamente falar de obrigação tributária. E é justamente por isso, foi quando eu comecei a entender isso, que eu comecei a perceber, entre outras coisas, que não era possível não ser advogado e tentar fazer uma regularização sozinho. Por quê? A obrigação tributária é aquela obrigação que a pessoa tem de pagar um tributo. A obrigação principal tributária é a obrigação de pagar.
Mas existem obrigações acessórias. Essa obrigação de regularizar a obra, de entrar no site da Receita Federal e fazer o procedimento de regularização, ela é uma obrigação acessória, não é a principal. Qual é a obrigação principal? É pagar. Quando você faz um curso de regularização de obras para aprender a sistemática ali, eles falam assim, olha, se a obra não foi feita por uma empreitada total, ou seja, se a construtora não fez tudo da fundação até o acabamento, se ela não fez tudo, quem vai ter a obrigação de regularizar é o dono da obra, a pessoa física. Então, mesmo que ele contratou uma construtora e ela só fez uma parte da regularização, quem vai ter que fazer a regularização é o dono da obra. Beleza. Mas isso não significa, gente, que ele é responsável pelo pagamento. E eu percebia que todos os profissionais e que no curso não foi ensinado essa distinção. No curso o que foi ensinado é assim: se você vai fazer a regularização de obras para uma pessoa e ela não construiu com uma construtora empreitada global e mais alguns outros 2 requisitos lá da normativa, aí é o dono da obra que é o responsável. Sim, ele é o responsável. Ele vai ter que entrar lá no site da Receita Federal e fazer a regularização. Mas isso significa que é ele que deve aquele valor? Isso daí, a maioria dos colegas que fez o curso de regularização comigo não sabia responder. Eles tratavam como se essas duas obrigações, que são distintas, fossem a mesma. Ou seja, o coitado do dono da obra era sempre o responsável, porque os requisitos que a normativa traz para a construtora ser a responsável, eles são muito específicos e muito técnicos, e na prática quase nenhuma construtora tem os 3 requisitos acumulados. Isso faz com que ela sempre jogue a responsabilidade para o dono da obra. E aí, já no meu primeiro cliente aconteceu isso. Ele fez a regularização de obras com uma empreiteira que tinha feito a parte cinza para ele, mas os acabamentos, outros detalhes, ele foi contratando ali profissionais autônomos. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, você é o responsável pela regularização. Só que o que acontece? A empresa que fez a sua casa na fase cinza, ela deveria ter recolhido a contribuição previdenciária dos funcionários dela. Não importa se eles são autônomos, MEI, se são empregados, isso não importa. Ela é responsável por pagar a contribuição previdenciária deles. Se ela não pagou, você tem o direito, por lei, de cobrar isso dela. E foi nesse momento que eu comecei a entender, caramba, uma pessoa que não é advogado não vai saber resolver isso daqui. Ele vai jogar a responsabilidade para cima do cliente. Uma outra coisa que acontece é que o foco da regularização, de forma geral, pelo que eu percebi no curso que eu fiz e pelo que eu percebo em todas as postagens dos grandões aí da regularização de obras, o foco é reduzir o INSS de obras. O foco não é a análise jurídica, o foco não é prestar uma assistência geral ali para o dono da obra. O foco é um só, fazer a regularização e reduzir o INSS de obras aplicando o fator de ajuste. E hoje eu não vou entrar no mérito aqui do fator de ajuste, mas eu acho que se você já viu algum vídeo meu, talvez eu seja a única pessoa hoje que fala que o fator de ajuste é errado, e ele é muito errado, gente. Em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre isso também, mas fica aqui então esse vídeo introdutório do porquê eu acho que não dá para qualquer pessoa fazer regularização de obras e por que regularização de obras envolve questões que precisam mesmo de um advogado. Como é que você vai saber quem é o responsável pelo tributo? Você simplesmente não vai saber se você não tem um estudo jurídico. Você vai achar que responsável pelo tributo e responsável pela regularização é tudo a mesma coisa. E não é. Enfim, esse é um dos pontos que fez com que eu entendesse que a regularização de obras precisa necessariamente passar pelas mãos de um advogado. E eu espero que vocês tenham compreendido o que é a regularização de obras. Então, é esse procedimento que a gente faz na Receita Federal para mostrar para ela que o tributo está pago. Essa é uma visão muito particular que eu tenho da regularização e eu não vi outras pessoas com esse mesmo tipo de visão que eu tenho. Eu não estou aqui para afrontar nenhum profissional, nem para acusar ninguém de nada, mas eu preciso ser honesta diante do entendimento que eu tenho hoje e diante
da forma como eu enxergo a regularização e tudo que acontece envolvendo ela aqui no Brasil, tá bom? Já me segue aqui e curte o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Até mais!